Olá, nós somos alunas do quarto semestre de nutrição aqui da Cruzeiro do Sul. Nós estamos gravando um podcast sobre autismo. Esse trabalho é direcionado pelo professor Igor Duarte. Nós somos Cecília, Amanda, Giovana, Clarissa, Karine, Eliane e Ana Carolina. Eu me chamo Franciele, mas pode me chamar de Fran, melhor. Trabalho com crianças autistas numa intervenção precoce, então, quando eles são bem pequenininhos, né? Já trabalhei também com alguns maiores, mas atualmente eu trabalho na intervenção precoce, principalmente na atuação como coordenadora e gestão de equipe. Tenho outras formações, então, formação em recursos humanos, em também psicologia organizacional, e atendo também pela clínica. Então, além do trabalho multi em clínica ABA para autistas, eu trabalho como psicóloga clínica. Legal, legal. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre a seletividade alimentar com autismo, né? A gente sabe que é comum que a maioria dos autistas eles têm um paladar restritivo, né? Eles têm preferência por alguns tipos de alimentos, têm dificuldade em aceitar outros. E a gente queria saber um pouquinho mais como é o trabalho de vocês em relação à seletividade deles. Tá. Em questão de seletividade, isso vai ter, na verdade, várias nuances. Não necessariamente, né, todos os autistas, eles têm algum tipo de seletividade, né, ou algum tipo de restrição, ou algo relativo. O que vai acontecer bastante principalmente a questão, né, a falta justamente de apresentação. Então, o que às vezes a gente percebe bastante trabalhando é que não tem uma apresentação daquele ingrediente, né, daquela comida, de algo relativo. Então, a gente começa a trabalhar justamente pela parte psicológica, a apresentação disso pelo meio lúdico, até de fato, né, a ingestão disso. Só que vai existir, né, a questão, às vezes, da textura, né, do próprio gosto. Então, vai ter várias coisas que podem gerar um incômodo neles, né? Então, assim, às vezes a questão do grão, às vezes por ser líquido, às vezes por ser pastoso. Então, isso vai diferir, né? Como é um espectro, isso vai depender de cada um. Na parte da introdução alimentar, eles estão acostumados a comer como se fosse uma papinha, né? Depois eles têm dificuldade de aceitar outro tipo de textura? Tem mais dificuldade do que as outras crianças? Não necessariamente ele vai apresentar, né, uma recusa. O que vai começar a apresentar justamente é uma preferência por alguns tipos, né, de comida, assim. Então, né, tipo, enfim, a pessoa tá ali com leite materno ou, por exemplo, com fórmula, algo relativo, e aí ela tende a ter preferências por algo mais líquido. Quando entra, né, com a questão da papinha, talvez num dado momento ela não vá, né, ter uma boa aceitação da questão do grão. Então, isso vai diferindo muito, né, entre uma criança e outra. Tem crianças, né, crianças autistas em si que não vão ter problema nenhum, que comem de tudo, né? Só que assim, difere muito de um para o outro. Seria errado se a gente colocasse numa fórmula onde com todo mundo acontece isso. Não, não acontece. Sim, entendi. Tipo assim, conheço dois autistas, um de 9 anos e um de 8. Eu acho que também em relação à mãe, ela também ajuda bastante, porque um deles não come comida, de jeito nenhum. Se a mãe oferece comida, ele não quer. Agora, se ele oferece Danone, se ele oferece uma bolacha recheada, um salgadinho, ele vai comer. É isso que ele come.
nada mais. Já o outro, ele come perfeitamente, horário direitinho, comida mesmo, não come nenhuma besteira, mas o de 7 anos não come. E a mãe dele fala que se der oferecer comida mesmo, ele não vai querer comer. Então, ela não oferece porque ele não vai querer. Eu acho que Sim, se ela aí entra, tivesse a aí família, entra a né? questão Eu acho que justamente de falta incentivo apresentação. dos pais. Sim, Sim, Vem muito dos pais, né? Não é só da criança em si, do problema é da que ela criança. meio que já desistiu aí. Ele não quer comer, então não vou oferecer. Falta um pouco de motivação da parte dela também. Então, acho que eu sim. já conversei com ela, mas não adianta. Ela fala que ele gosta de tudo. Ele tomou uma madeira de Danone, tá tudo certo. E com salgadinho e bolacha recheada, só mais nada. Tanto que ele está obeso, porque a médica já cortou várias coisas dele. Mas ela falou assim: se ela não der, ele não come nada. Então ela dá o que ele quer comer. É isso Sim. que ela fala. E aí a Eu gente tava volta na pesquisando. questão de fazer uma introdução alimentar, porque por mais da idade da criança, ele não tem nenhuma apresentação de Não. outra comida, de nenhuma outra coisa. Então, assim, se ele não é apresentado, é óbvio que ele não gosta. Ele não vai querer. E eu acho que deveria ter sido desde menorzinho, né? Porque hoje em dia ele não vai querer mais mesmo. Não, não pode. Já criou o Já hábito. criou o hábito. O hábito, tudo. E quanto mais velho fica, pior é para introduzir. Uhum. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que, assim, muitas crianças, quando você coloca alimentos diferentes no prato, eles acabam não aceitando bem, É, principalmente quando você mistura. é verdade. E tem uma fórmula que os pais estão usando para tentar inserir aquele alimento para eles, que é pegar o alimento e colocando cada vez mais perto para ver se eles vão rejeitar ou não. E quando eles se acostumam com o cheiro, com a aparência, eles introduzem uma quantidade pequena no prato. Essa tática, ela funciona? Não necessariamente, porque aí, de novo, a gente vai colocar todo mundo no mesmo barco, e não tem como a gente fazer isso dentro, né, do trabalho com pessoas autistas. Então, assim, talvez para um ou para outro funcione, mas eu não posso generalizar. Você acha que, tipo, a aparência, se colocar, igual no caso de crianças, com um bichinho, você acha ou coisas mais coloridas no prato, você acha que muda? Um prato vai personalizado, alguma coisa assim? É de um personagem favorito. Será que o grau também Talvez interfere na. tenha a questão, né, visual, tenha mais proximidade. Então, ele vai criar uma questão, né, de assimilação, né, vai ter uma questão mais lúdica e tal, mas isso não vai fazer com que, de fato, a pessoa, né, a criança ou o adulto É. ingira aquilo. Então, assim, não necessariamente ele vai gostar por estar mais lúdico, por estar mais colorido ou algo relativo. Às vezes eles não têm nenhum entendimento justamente dessa diferenciação ou algo relativo, até porque, Tem vários graus, mesmo né? sendo com autistas, né, a gente tem uma porcentagem aí que carrega como comorbidade a deficiência intelectual. Então, dependendo, né, a pessoa não vai fazer essa relação. Sim. E em relação aos graus deles, tipo, eles têm graus diferentes, né? Sim. Como a gente consegue, tipo assim, diferir o que é grau 1, o que é grau 2, o que é um grau que necessita de um remédio? Tem uns que tomam remédio, outros que não precisam de nada, que vivem normalmente. Uhum. Dentro do autismo, a gente não coloca como grau, por exemplo, leve, moderado ou grave. A gente fala do nível de suporte que essa pessoa precisa. Então, é literalmente o suporte que é necessário para ela fazer algumas ações, alguns movimentos. Então, não necessariamente uma pessoa de grau 3, que seria, entre aspas, um grau grave, ele de fato é grave e ele não vai conseguir desenvolver ou fazer algo na vida dele, ele vai ficar impossibilitado, não é isso. Mas talvez ele precise de muito mais ajuda, suporte para fazer coisas básicas. Então, exemplo, sei lá, uma pessoa de grau 3, ele não consegue, sei lá, ir no mercado, né, e fazer uma compra sozinho, porque ele desregula, né? Então ele vai ter uma crise, talvez, né? Vai ter alguma questão.
Se for um grau 1, às vezes essa pessoa ela não tem nenhuma questão assim tão severa, entre aspas, porém ela não vai conseguir também fazer essa questão do mercado. Só que o que vai diferir é que o grau 3, às vezes, ele não tem um bom desenvolvimento motor. Então, ele vai precisar de uma ajuda, às vezes, para empurrar ali o carrinho, tal, não sei o quê. E o grau 1, não. Ele só vai ter, né, justamente essa questão, às vezes, da crise, da desregulação, mas ele consegue fazer toda a compra e tal. Então, isso vai, né, ter essas diferenças. Não necessariamente significa que o grau 3 ele é totalmente incapaz. Não. Às vezes, Então vai de um grau pessoa 1, para ele pessoa, tem... então. Sim, dentro do autismo, por isso que chama espectro autista, justamente porque ele vai ter diferenciações de pessoa para pessoa. A gente nunca coloca todo mundo no mesmo barquinho. Ah, tá. O grau 3 no caso, que é esse que tem mais dificuldade. De acordo com os anos, será que ele vai conseguir um desenvolvimento? Ele vai conseguir ter tipo, uma independência leve ou moderada? Sim, depende de quando foi introduzida a questão justamente de acompanhamento. Então, assim, talvez o que acontece hoje a gente tem muito conhecimento, né, é autista, é autista, é autista. Então, hoje, como as pessoas falam, todo mundo hoje é autista. Só que, assim, antes a gente não tinha conhecimento, ciência suficiente para fazer essas diferenciações. O que acontece de hoje ter muito diagnóstico de autismo é porque hoje a gente já tem uma ciência muito mais avançada, um grau de conhecimento para poder fazer essas diferenciações. Então, por isso que hoje tem uma gama muito maior de diagnósticos em relação a isso. E aí, o que vai diferir justamente para ele ter uma boa evolução é justamente quando que a gente faz uma introdução de um tratamento e um tratamento científico, né, de fato baseado em evidência para que a gente consiga, né, fazer um desenvolvimento para que ele consiga ser independente e ali, né, dentro das questões dele, fazer isso, né, com que ele não precise, de fato, de tanta ajuda assim. Talvez em uma coisa ou outra ele ainda vai necessitar, mas dependendo de quando é inserido esse tratamento, esse acompanhamento, a gente consegue bastante, assim, fazer uma evolução. Nossa, que legal. Eu conheço uma autista, ela tem 4 anos. Até os 4 anos ela nunca falou nada. Ela só gritava, gritava, gritava. Mas os desenhos que ela assistia eram em inglês. E em inglês ela falava, mas em português não. E assim, não gostava de carinho, de abraço, de beijo. E ela tinha também o hábito de abrir a estante e se esconder dentro. Por que que eles têm essa reação? E assim, o inglês é muito mais difícil que o português, né? E ela falava o inglês, ela repetia o que aparecia no desenho, Uhum. com Então, facilidade. aí entra justamente essa questão de, ela não fala, mas será que ela foi apresentada a essa questão da fala? Não sei. Ela está repetindo o Uma que ela questão está vendo, ela está repetindo o que ela está vendo na TV. Será que dentro de casa, talvez, essas pessoas conversem? Será que tem justamente uma questão, assim, de repetição, de apresentação? Porque, assim, ela só está repetindo, não significa que ela entenda ou que ela aprenda, de fato, o inglês. Sim. A questão de se a toque mãe físico, a questão de toque físico é um dos pontos assim que sempre aparece, né, quando a gente fala do autismo, porque, né, alguns têm essa questão de não gostar muito do toque, né, de gostar de abraço, enfim. E isso é uma relação justamente, né, entra bastante, né, se a gente for falar de um tratamento, a gente precisa fazer o acompanhamento com a terapia ocupacional, então, para entender essa parte sensorial, porque eles têm muitas questões, né, da parte sensorial. Então, exemplo, tipo, blusa não, mas roupas no geral, né? Então, a questão sensorial, não só de toque, mas também de aspectos que relem, que toquem, que façam qualquer coisa, é muito extremo. Etiqueta incomoda eles. Etiqueta. Ela tinha muita mania de querer só ficar de calcinha. Uhum.
por roupa, de jeito nenhum. Tem uns que Sim. são bem, tipo, não Aí, gosto de nesse bagunça. caso, a gente Muda. entra dentro de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa entrar com terapia ocupacional. Ah, Tá. tá. E assim, eu particularmente eu não tenho contato com crianças autistas, eu não conheço nenhuma, mas eu sei que elas conhecem. A minha dúvida seria assim, se existe algum primeiros sintomas, vamos dizer assim, de que a criança pode ser autista. Existem esses sintomas? Não existe, assim, uma questão de primeiros sintomas, porque ele vai muito pela questão da observação. O que acontece o que a gente tem hoje de mais atual dentro da ciência é que o autismo, ele vem por questões genéticas e tem alguns tipos de interferências ali em relação, né, à genética em si, né, coisas ambientais que influenciam. Exemplo, o uso de álcool ou drogas, né? Então, isso influencia. Não Pode ser, significa que. é, Não porque significa que na família do meu marido necessariamente. tem muito. Eu usei, sei lá, uma vez tal, e nossa, né, meu filho vai nascer autista. Não é isso. Mas existe uma questão, né, um percentual que pessoas, né, aí a gente entra para a parte qualitativa de pesquisa que traz esse dado, assim como a idade avançada do pai, né? Então, homens com idade avançada tendem, né, ali a questão, talvez, de ter um filho autista, enfim. Então, assim, tem vários fatores, Ah, deixa eu ver. tem vários Que nem fatores na, ambientais e tal que refletem, né? E a gente sabe que hoje carregam essa questão. Então, assim, a mesma questão 70% de crianças autistas têm como comorbidade deficiência intelectual, ou vice-versa, né? Então, assim como dentro do espectro autista, a gente pode ter diversas outras comorbidades, então, como TDAH, TOD, ansiedade generalizada. E aí, em relação à observação de prestar atenção em um tal de um primeiro sintomas, em criança principalmente, seria essa questão da fala, né? Então, quando a gente percebe que a criança ela não está, né, verbalizando em si, ela não está com ecolalia, que é ficar naquele ou num lá 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 lá, isso já é um primeiro passo, né? Normalmente, assim, é o que mais as pessoas reparam pelo atraso da fala. Então, a criança não verbaliza nada. Outra coisa também, contato visual, né? Você chama, 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 não olha, ou se olha, desvia o olhar olha muito fixamente no rápido. seu olho. Isso também. A questão, às vezes, de sentar em W, eu não sei se vocês já repararam, tipo, quando a criança senta formando realmente um W. Isso eu nunca reparei. Não. E a maioria, assim, pelo menos os que eu conheço, eles gostam de sentar. Quando a criança já anda normalmente, às vezes andar na ponta do pé, né? Também tem essa questão. Sim, eu Então, já assim, ouvi tem falar, já. os pequenos indícios. Significa que, nossa, todo mundo que entra, né, que anda na ponta do pé, ou que senta em W, é autista? Não. Porém, né, a gente junta com outras questões, né, e aí começa a formar ali, tipo, ter um indício, uma hipótese diagnóstica de autismo. E aí, quanto antes, né, os pais, os cuidadores, enfim, conseguir ter essa percepção, conseguir ter, né, essa visão de, opa, tem 2 anos, não tá falando, não tá verbalizando, não tem contato, não tem alguma coisa. Essa questão da genética, eu acho que é verdade, porque os dois autistas que eu conheço, os pais deles são primos primeiros. Uma é a mãe de um e o pai do outro são primos primeiros. E da mesma família, então eu acho que influencia muito esse negócio da genética. Na relação do menino, quando a mãe estava desconfiando que ele tinha algum aspecto autista, fizeram exames tanto na mãe quanto no pai. E nesses exames, o médico diagnosticou que o menino nasceu autista por conta da genética do pai.
Não tinha nada com a mãe, nesse caso era com o pai. Só que ele tem, na época que ele teve o menino, ele tinha 25 anos. E já a outra prima dele, que é a Aline, ela também tem 20 anos, e também ela tem um filho autista, e eles são primos. Uhum. Eu Sim. acho que influencia muito nessa. Eles fizeram bastante exames, até descobrir que ele era autista, reviraram o menino de cabeça para baixo. Aí depois foram nos pais, tanto na mãe quanto no pai. E nos exames que os médicos fizeram, já foi a genética do pai, não da mãe, que ele nasceu autista. E ele não fala, ele se bate muito, ele toma remédio controlado, e hoje ele está com 8 anos, desde quando ela descobriu, de 2 para 3 anos, que ele se trata. Porém, não evolui. Ele fica muito nervoso, ele se bate, ele se machuca, ele quer uma coisa, não dá. Ele se bate bastante, ele se comunica muito por desenho na televisão e por música, já que ele não consegue Comunicação falar. alternativa? Isso, só música, ele se comunica, chama a mãe dele e ela já conhece, quando ele quer alguma coisa, pela música que ele coloca. Nossa. Ele, pela música, porque ele não fala nada. Nada, nada, nada. Já tentou colocar ele na escola, isso. Ou ele liga a televisão ele mesmo e coloca no desenho, ou ele põe alguma música e aponta para ela sabe o que ele quer. Uhum. É muito interessante você ver ele assim. Só que ele não fala. Nada, nada, nada. Já tentaram de várias formas, ele passa com fono, psicólogo, psiquiatra. Nada, não tem evolução. Para Uhum. ver como muda de um para o outro, já a minha colega ela tem um filho que ele é na base da base da manipulação. Se você pedir alguma coisa para ele, ele vai falar assim: eu só vou fazer se você fizer isso. Eu só vou... É toda vez Isso, daí ele já eu vou fazer consegue se se você comunicar, fizer isso. viu? Ele associa uma coisa com a outra, sabe? Uhum. E é sempre assim: faz isso, tá, mas você vai fazer isso. Se não for assim, ele não faz. Eu tenho uma curiosidade, meninas. Eu queria entender um pouco, assim, em relação quando nós de fora, vocês estão conseguindo me ouvir? Aham. Quando nós de fora identificamos alguns sinais em uma determinada criança e a gente tenta alertar os responsáveis dessa criança, e da outra parte a gente entende que ainda existe uma ignorância e entender que essa criança ela possa ser autista, né? E como que a gente consegue lidar com essa comunicação para poder esses pais conseguirem buscar ajuda? Porque tem crianças que são extremamente inteligentes, tem crianças que são extremamente espertas, ativas, que se alimentam corretamente, que conseguem se socializar, porém você consegue perceber que ela tem traços de autismo. Nossa. Como que a gente consegue verbalizar isso para o responsável, para que ele entenda e procure ajuda? Porque eu ainda sinto alguma resistência em alguns responsáveis em aceitar que aquela criança é autista. Isso, na verdade, vai acontecer e é muito comum, né? Como hoje está, entre aspas, está tendo esse boom, né? Ainda muita gente fica com esse receio de, não, daqui a pouco vai desenvolver, né? Ele só está com atraso, algo relativo. Infelizmente, assim, a gente não tem muito para onde correr, a gente tem que tentar ali psicoeducar, né? Esse pai de falar, olha, né? Sei lá, a criança tem 2 anos, não fala, né? A criança tem isso, né? Procura um profissional, né? Verifica com um pediatra, né? Tenta fazer um encaminhamento dele para algum neuro, enfim. Mas é interessante que você consiga, né, ter, principalmente se você tem abertura com essa família e tal, você ser o mais sincero possível, né? E falar, olha, né? Eu acredito que você deveria buscar auxílio, né? Conversar com a pediatra sobre isso. Porque o pediatra, ele pode já fazer esse encaminhamento, ou às vezes eles acabam por si só, né, não só fazendo o diagnóstico, mas já colocando ali uma hipótese diagnóstica para começar o tratamento. E o quanto antes é melhor, né? Porque como Tudo mais demorado, né? fazendo o desenvolvimento. Então, se a gente começa, às vezes, com uma criança de 1 e pouco, 2 anos, a questão de desenvolvimento dela pode ser muito benéfica e ok. Mas quanto mais negligente, né, os familiares serem, tipo assim, você está prejudicando a vida do seu filho. É verdade. E a gente sabe que existem muitos pais que se bloqueiam contra isso. Não, fala assim, não, meu filho não é, meu filho é normal. Até eles
aceitarem que o filho dele precisa de um tratamento, já passou, tipo, muito tempo que ele já poderia estar se tratando. Aí também é muito para a criança, né? É importante falar desse boom, que nem você falou que está aparecendo demais, porque hoje em dia a facilidade de você encontrar o diagnóstico está mais fácil. Que antigamente as pessoas elas acabavam rejeitando, né, as pessoas que tinham algum tipo de De alguma deficiência. doença. Hoje é E, inclusive, tem até aquela história do Holocausto Brasileiro, que muitas crianças foram para lá por causa do autismo, da síndrome de Down, paralisia. E os pais largaram literalmente, chegaram até a trocar de nome para não associar as crianças às próprias famílias. E é uma história que, pô, aconteceu há pouco tempo, foi há 40 anos atrás e muita gente não conhece. Entendeu? Sim. Então já existia o autismo, só que ninguém falava sobre. As pessoas acham que é algo novo, e não é. Desde anos. Que hoje em dia se fala muito mais. E antigamente a gente não escutava falar. Hoje é muito bom, né? hoje em dia. Antes falavam que era frescura ou outra coisa, não é problema, isso não é. Hoje a gente sabe que é sim um problema, é sim uma doença que tem que ter uma atenção, né? Você acha que apareceu agora muito mais porque o espaço para a fala dessas pessoas agora é melhor ou pelo diagnóstico que ficou mais fácil e as pessoas agora aceitam mais? Não, eu acho que Ou assim, na a verdade, qualidade de veio a vida? partir do campo da ciência, ela está evoluindo também. Então, assim, hoje realmente a questão de diagnóstico ela é um pouco mais facilitada. Eu não acho que ela ainda está no seu máximo possível. Sim. Mas o campo da ciência evoluindo, ele traz, né, consigo a questão justamente de você conseguir nomear, de você entender que, opa, isso daqui foge um pouco, né, do que a gente entende como normalidade. Ok, então, o que eu preciso fazer, né, o que pode ser? E, inclusive, né, eu falei um pouco em relação à questão do autismo em si, isso vai ter uma diferenciação também se a gente fala de menino e menina. Então, se vocês perceberem, normalmente, né, a maioria é menino. Ensina, E sim. justamente é isso que eu falo do campo da ciência, ela estar evoluindo. Por quê? Porque hoje é muito mais fácil da gente identificar quando em menino. Em menina é mais difícil, né, da identificação desse diagnóstico acontecer, tudo isso, não pela questão genética, né, de ser menino em si, porém, quando a gente fala de autismo em meninas, a gente tem um chamado masking, que nada mais é do que uma forma de mascarar, de fato, o sintoma. Então, mascarar no sentido justamente, tipo assim, eu não vou dar indícios que eu faço isso e isso foge da normalidade. Então, ela tenta ao máximo mascarar, isso é um comportamento quase que inconsciente, vamos dizer assim, só para ela passar despercebida. Então, por isso que hoje tem muito, né, menos meninas do que meninos, né, diagnosticados. Mas eu acredito que com a evolução, justamente, né, da ciência, dessa questão da gente poder fazer uma separação e tudo, isso vai ficar um pouco mais fácil também. Não sabia disso, não. Não, mas se você reparar realmente, porque eu acho que o menino ele é mais acelerado, né? Então a gente presta mais atenção. O menino já tem a fama de ser bagunceiro, as meninas são mais quietinhas. Então, às vezes, a gente olha e fala, que ela é mais introvertida, ela é quietinha. Acaba não associando com Aí quando você vê uma menina danada, que nem a filha da minha sobrinha, eu falei pra ela, essa minha médica, eu acho que ela tem autismo. Porque ela com 2 anos não falava, eu falava pra ela assim, eu não tô entendendo nada. Mas aí depois descobriu que não é não, mas é verdade, eu vejo mais meninos do que meninas. Tenho uma dúvida sobre a inteligência executiva. Se ela tem a tendência de evoluir, exemplo, se fica... Ele tem manias. Se elas diminuem ou se elas aumentam com a fase adulta. Calma aí, volta um pouco, que eu não escutei o começo. Tá me ouvindo? Aham. Ah, sim.
É que eu tenho uma dúvida sobre a rigidez cognitiva, se ela tem a tendência de aumentar conforme a fase adulta, ou se ele tem uma mania, de repente, assim, eu só como certo tipo de alimento, ou só tomo água nesse copo, ela permanece sempre até o final, ou isso pode evoluir? A rigidez em si, ela vai permanecer. Se a pessoa já tem isso, o que ela pode evoluir é evoluir de não ter essa rigidez tão centrada. Então, exemplo. Eu só visto preto, tá bom? Só que talvez chegue num momento onde eu vista branco. Ok, então assim, você ainda tem a rigidez de vestir preto e branco, só que eu consegui evoluir para o branco. Então, existe uma rigidez, mas ela consegue, né, ter alguma coisa ali, algum tipo de evolução. Eu também vi que as pessoas confundem muito o TDAH com o autismo. Tem algo que pode separar, assim, para falar, é autismo, é TDAH? Para a mãe, ou ajudar a mãe ou o pai a identificar? Na verdade, assim, não é que possa separar exatamente, mas são transtornos em si muito diferentes. Ambos são, né, neurodivergentes, enfim. Então, ele vem com uma questão de desenvolvimento e tal, só que eles não são, tão parecidos quanto, né, as pessoas falam e etc. Então, o TDAH, por exemplo, ele não tem nível de suporte como o autismo. O TDAH, ele vai ter 3 tipos, então ele é um tipo desatento, existe o tipo hiperativo e existe o misto, que é desatento e hiperativo. A pessoa, ela pode ter autismo com TDAH. Nossa, Ok. Só que ela não pode ter TDAH com autismo. o autismo. Não pode ser ao contrário. Porque ali no guarda-chuva, né? Primeiro vem o autismo, depois vem o TDAH, e não ao contrário. E aí isso vai diferir muito, por exemplo, justamente medicação, né? É muito diferente. Não necessariamente a pessoa que tem autismo, ela precisa em si de uma medicação. Normalmente o TDAH, ele já tende, né, a tomar alguma coisa, ou seja, para melhorar a atenção, ou seja, para ser menos hiperativo. Mas na questão do diagnóstico propriamente, normalmente quando a gente olha, a gente deixa ali a hipótese justamente para entender quais resquícios que tem. Então, essa questão do contato visual, o TDAH, ele vai ter contato visual. Talvez ele não mantenha o contato porque ele é um tipo hiperativo. E aí ele quer voar. Mas ele não mantém porque ele é autista. O autista não, ele já não mantém justamente assim, porque para ele não é interessante, não se faz, ele vai, tipo, não chama atenção, não brilha os olhos, digamos assim. Sim. Já deu a nossa hora. A gente precisa ir. A gente O papo tá muito bom. Bom, dessa a gente ficava mais, mas infelizmente já deu a hora, a gente vai ter que entregar a sala. E acho que a Gabriela agora falar aqui com a gente. Nós agradecemos de coração por Pela disponibilidade de horário, tudo. ter nos ajudado, tudo, né? E assim, muito interessante, muitas coisas a gente não sabia. A Bela foi muito boa. E é isso. Parabéns. Obrigada. Obrigada, gente.